Nós temos um tema para essa meditação. Eu quero poder compartilhar com você. Você vai abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23, no versículo de número 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. O texto do versículo 12 diz o seguinte: pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Versículo 12, o texto diz: pôs-se Samar no meio daquele terreno. De repente aí na sua casa você pode repetir isso comigo: pôs-se Samar no meio daquele terreno. Vamos orar, vamos falar com Deus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Deus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, meu Senhor, e que o teu Espírito tenha liberdade entre nós, Senhor. Que através da tua palavra possamos receber o alimento necessário para nos manter, nos suster, nos manter de pé, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus, e aos que creem que possam dizer amém e amém. Nós temos um tema para hoje, e no tema de hoje nós vamos falar a respeito de um homem chamado Samar. Nós vamos ficar com esses versículos de número 11 e número 12, e vamos entender que ele se coloca no meio de um terreno. Vou repetir para você: ele se coloca no meio de um terreno para defender esse terreno. Trata-se de uma guerra. Os filisteus, eles são bons de guerra. Eles sabem bem o que é guerrear. Não é um número qualquer, é uma multidão de filisteus que agora vem contra o povo de Deus. E Samar resolve defender um pedaço de terra. Ele faz isso com toda a sua força, ele faz isso com todo o seu entendimento. Ele olha e vê que muitos fogem antes de lutar. O texto mostra que muitos fogem antes da luta. O inimigo está vindo, mas ele ainda não chegou, e aqueles que estão no campo de batalha fogem com medo do inimigo. E Samar permanece. Os filisteus são maus, eles são cruéis, eles vêm se aproximando dos terrenos que foram abandonados. Esses terrenos outrora estavam ocupados por guerreiros para defendê-los, mas à medida que os filisteus se aproximam, os guerreiros fogem, vão embora. Eles resolvem não ficar, talvez por achar que aquela guerra não valesse a pena ficar, talvez por entender que mais valesse a pena fugir do que ficar, que mais valesse a pena correr, ir embora,
do que ficar. Na verdade, eu entendo esse povo que foge, porque é a vida deles que está em jogo. A vida de cada um deles agora está em jogo. Os filisteus são maus, ou eles morrem, ou eles fogem. Melhor é fugir do que morrer, na concepção deles. Eles vão abandonando essas terras que vão ficando para trás. Os filisteus vêm se aproximando dessas terras, e eles passam por elas sem dar o devido valor a elas. Mas pastor, ela outrora estava ocupada e agora está desocupada. É exatamente isso. Agora que elas estão desocupadas, elas já não têm o mesmo valor que tinha outrora. São terrenos, não tem cercas, não tem muros, são terras. Enquanto houverem guerreiros para guerrear por essas terras, valerá a pena conquistá-las na visão do inimigo. Mas uma vez que agora não há mais guerreiros, do que importa o nível de conquista dessas terras, eles passam por elas. Terras outrora ocupadas, agora desocupadas, porque aqueles que a ocuparam outrora fugiram, plural. Agora o ambiente, já não há mais ninguém para guardar. Terras que, enquanto existem pessoas para ocupá-la, tem valor. Depois que essas pessoas saem, que elas vão embora, deixou de ter valor. O inimigo não quer. Os filisteus passam por essas terras, eles avistam que as terras de longe estavam ocupadas, mas agora cadê os guerreiros dessa terra? Cadê os guerreiros que ocupavam essas terras? Porque de longe o inimigo olhava e dizia assim: bem, não tem muro, não tem cerca, mas tinha guerreiros. Não tem muro, não tem cerca, mas havia alguém ali lutando por uma terra. Agora não tem mais ninguém. Agora a terra que eles olharam de longe, cheia de guerreiros, agora é uma terra vazia, porque os guerreiros dessa terra fugiram, foram embora. Os guerreiros dessa terra preferiram a morte, preferiram fugir ao invés, da morte. Se eles tivessem ficado, talvez morressem, mas morreriam lutando. Deixa eu repetir isso para ficar no teu coração. Se eles tivessem ficado, talvez eles até morressem, mas eles morreriam lutando. Eu vou repetir isso para tu pegar aí. Se eles tivessem ficado, talvez eles até morressem, mas eles morreriam lutando. E isso tem um sabor diferente. Você sabe que o escudeiro de Saul, do rei Saul, quando o rei Saul se mata e se lança sobre a sua espada, o seu escudeiro faz a mesma coisa. Por quê? Para que para sua família não pesasse o dolo dele ter matado Saul. Ele se lança também sobre a sua espada. Era mais honroso do que ser capturado pelos inimigos. Era a honra ele fazer o mesmo que o seu líder fez. Ele seguiu os passos do seu líder. Mas pastor, os passos do líder eram um passo que o levou ao suicídio. Eu entendo isso, mas ele ficou até o final. Ele não desistiu. Ele não ficou como aqueles que fogem. Ele não foi como aqueles que foram embora. Ou seja, é uma terra que tem valor, mas ela só tem valor enquanto ela está ocupada. Agora os filisteus, eles vêm por essa terra e eles não encontram ninguém nessa terra. Ou seja, essa terra agora para eles já não tem valor.
porque só tem valor para os filisteus aquilo que tem valor para você, porque aquilo que tem valor para você, você fica, você luta. Os filisteus, o inimigo, não quer aquilo que você abandona. Os filisteus, o inimigo, não quer aquilo que você desdenha, não quer aquilo que você abre mão. Você abriu mão da sua terra, você abriu mão do ambiente que Deus te colocou. Pastor, mas o texto diz que era uma plantação de lentilhas. É exatamente isso. É numa plantação de lentilhas que agora os filisteus que estão avançando, desculpa falar sobre isso, avançando no pleno exercício da vitória que está por vir. Ela não chegou ainda, mas ela está próxima, e eles vão avançando, eles vão tomando forma, eles vão prosseguindo para o alvo, eles vão indo em direção à vitória, ou seja, a vitória está muito próxima. Mas de repente eles avistam um homem. Esse homem se chama Samá. Esse homem está lá no meio de uma terra, de uma plantação de lentilhas. O que são lentilhas? Bem, nada muito valioso. Não tinha valor talvez a nível comercial, mas tinha valor para aquele que estava defendendo a terra. Você não pegou, você vai pegar aí no teu espírito. Existem coisas que não tem valor para o teu irmão, não tem valor para a tua família, não tem valor para os seus parentes, não tem valor para outras pessoas, mas tem valor para você. É uma terra que agora ele se põe no meio dessa terra. Ele começa a entender, ele não foge, ele fica, ele está vendo agora os inimigos chegando e os amigos indo embora. Quem tem que permanecer vai embora, quem deveria de ir embora está se aproximando. Isso vai mexendo com a mente dele. É milésimos de segundo que ele fica pensando: será que eu devo ficar ou não devo? Será que eu devo ir embora, eu devo permanecer? Mas Deus vai agindo, vai trabalhando. Ele é uma pessoa diferente, ele está posicionado. Ele fica no meio dessa terra porque ele diz: bem, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que viver, eu vou viver. Mas eu não saio da posição em que Deus me colocou. Eu não vou abandonar a terra, ainda que não seja merecedora, ainda que não seja uma terra que venha produzir algo, que venha gerar recursos, ainda que seja um campo de lentilhas, mas eu vou ficar firme, porque é aqui que Deus me colocou. Independe se os meus amigos estão indo embora, independe se os meus inimigos estão se aproximando. Deixa eu falar de novo: independe se os meus amigos estão indo embora, independe se os meus inimigos estão se aproximando, eu vou defender a terra que Deus me colocou, eu vou ficar firme nessa terra, eu não vou sair da terra. Eu quero falar com você que tem desistido, com você que abandonou a tua família, com você que desistiu do lugar que Deus te colocou, com você que está prestes a abandonar o teu emprego, com você que está prestes a chutar o balde. Deus está dizendo: fica firme aí. Deus está dizendo: valorize essa posição que eu te coloquei. Deus está dizendo que Ele não se compraz daqueles que retrocedem, e você não pode retroceder. É uma terra, pastor. É uma terra. Igual a essa tem um monte. Agora os filisteus olham de uma maneira diferente. É uma terra que não tem muros, é uma terra que não tem cercas, é uma terra que é um campo de lentilhas, mas tem valor. Se não tivesse valor, Samá não ficaria no meio dela. Você não pegou,
Você ainda não entendeu que Deus te plantou em lugares e só Ele pode te arrancar? Você não entendeu que não te cabe o direito de sair do lugar que Ele te chamou para ficar? Eu gosto do Gênesis lá no capítulo 26, no seu versículo de 1 e 2. Eu gosto desse texto porque esse texto mexe com a vida de Isaac, mexe com ele, porque nesse texto nós vamos observar que havia fome nos dias, ou melhor, deixa eu ler para você que fica mais fácil. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. No versículo de número 2, o texto diz que apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te disser. Eu fico tentando imaginar Samar em meio àquele campo de lentilhas, que talvez não tinha valor para muitas pessoas. Talvez os amigos que foram embora estão dizendo assim: por que ele continua guerreando por esse campo? Por que ele não foge conosco? Será que Samar não entendeu que a vida dele é mais valiosa que um campo de lentilha? E Samar, que está no meio do campo, entendeu, como Isaac entendeu, que ele tinha que permanecer na terra que Deus havia mostrado a ele. Ele tinha que permanecer, e ao permanecer, Deus moveria os céus. Sabe, irmãos, eu quero falar a respeito de uma igreja de 30, 40 anos atrás. Era uma igreja de pouca desistência, uma igreja onde quando os problemas vinham, as pessoas dobravam os seus joelhos e oravam, e os problemas eram solucionados. Hoje não tem nada mais prático de quando os problemas surgem, que eu decida ir embora. Mas Deus se colocou para defender um campo de lentilha. Ele está dizendo que essa terra, deixa eu voltar a falar sobre isso, pode não ter valor para ninguém, mas é uma terra que Ele deu, e se Ele deu, e se Ele te colocou, só Ele pode te tirar. Fica aí. Mas pastor, pode ser que eu morra defendendo a minha terra. Fica firme aí, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual é o barulho maior, se é o barulho do inimigo que chega, ou se é o barulho dos amigos que vão embora. Agora, o barulho dos inimigos que chegam se mistura com o barulho dos amigos que estão indo embora. São barulhos misturados, barulhos de passos, barulhos de pessoas correndo. O inimigo vem para vencer e ocupar aquela terra, e os amigos abandonaram a terra. Você é daqueles que permanece, ou daqueles que vão embora? O Espírito Santo tirou esse momento para falar contigo. Pastor, mas muitos foram embora. Eu não estou falando de muitos, eu estou falando de você, está me vendo. Pastor, mas os amigos foram embora. Deus não te chamou para ser amigos deles, tão somente te chamou para ser amigo dele. Porque aqueles que amam o mundo, aqueles que são amigos do mundo, eles estão inclinados para o mundo. Deus te chamou para ser amigo dele. Qual é a voz do alarido que tem chamado a tua atenção? Qual é o barulho que tem te chamado a atenção? O barulho do inimigo que está vindo com sede para ocupar a tua terra? O barulho dos amigos que estão indo embora? Ou o barulho do céu que está dizendo: fica aí nesse lugar, porque eu vou te abençoar? Qual é o nível de som que você ouve?
Qual é o nível de som que agora ocupa a tua mente e ocupa os teus pensamentos? O som dos inimigos que vem marchando, sabe? Eles vêm marchando. Os amigos que estão indo embora, ou o som do céu, ou o som daquele que vive e reina para todo sempre, ou o som daquele que nunca perdeu uma batalha. O que te rege nesse momento? O que te rege? Os alaridos do mundo, os alaridos do inimigo que vem, dos amigos que vão, ou o som daquele que pode todas as coisas, do som daquele que vira para você e diz: eu contigo sou maioria. Não desista, não desanime, pega de volta o teu cajado. Eu te dei uma autoridade, eu te dei algo que é só seu e que não pode ser compartilhado com ninguém. O que te movimenta? Qual é o nível de motivação que te leva? Era lentilhas, pastor. O valor não está na produção, e sim na terra. Não importa o que ela produz hoje, o que importa é um Deus que te chamou. O que importa é que tem um Deus que te chamará pelo teu nome, que terá na sua mão uma pedrinha branca com um nome que ninguém conhece. Um Deus que se importa contigo. Deixa eu caminhar para o término dessa mensagem. Por que lutar por essa terra, pastor? Por que lutar por essa terra? Melhor é desistir. Melhor é desistir. Esse era o teu pensamento até agora há pouco. Só que Deus está dizendo para você: fica. Fica. Deus está virando para você e está dizendo: fica. Você tem todos os motivos do mundo para ir embora, todos os motivos para fugir, mas não é você que decide, é Ele. Não é você que dá a última palavra, é Ele. A tua vida não é mais tua, é dele. Tu entregou para Ele. Você tem todos os motivos para fugir, mas Deus está dizendo: fica. Você tem todos os motivos para abandonar, mas Deus está dizendo: fica. Você tem todos os motivos para procurar um outro lugar, mas Deus está dizendo para você: fica. O Espírito Santo que não erra a casa, o Espírito Santo que não erra a pessoa, o Espírito Santo que não erra o CPF, que não erra o endereço. Hoje Ele vira para você que me assiste, como se esse culto fosse só eu, você e o Espírito de Deus, dizendo para você: fica, fica, fica nessa terra, fica nesse pedacinho de terra, fica nesse lugar, porque mais vai valer a pena você ficar do que você ir embora. Deus está dizendo: fica, porque se você não ficar, você não vai entender o que eu vou fazer nessa terra. Se você não ficar, você não vai entender que daqui a pouco eu vou fazer um reboliço nessa terra. Se você não ficar, você não vai ver o nível da minha unção que vai descer nessa terra. Se você for embora, você não vai experimentar daquilo que eu tenho para você nessa terra. Então fica nessa terra, fica nesse casamento, fica nessa família, fica nessa igreja, fica nessa terra, fica nesse lugar que Deus te colocou para ficar. Mas eu já fui embora, pastor. Eu já até me despedi.
Mal sabe o Senhor que as minhas malas estão prontas. Já liguei para o aplicativo espiritual e eu já estou acompanhando ele aqui, pastor, no meu smartphone espiritual. Ele vai chegar a qualquer momento. E o interessante, pastor, é que o que não falta é carros espirituais para me conduzir. Eu quero abrir um adendo para te dizer que Satanás faz isso. Ele abre um leque para você ir embora. Ele diz assim, ó, tenho isso. Desliga esse aplicativo espiritual do teu smartphone espiritual e se liga naquilo que o céu está te dando por recado essa noite. Ele está dizendo, essa noite é noite de você desfazer a sua mala. Essa noite é noite que a tua mudança foi cancelada. Essa noite é a noite que Deus hoje te pega e diz assim, fica nesse lugar, fica nessa terra, fica nesse ambiente que eu te dei, fica aí e deixa que os adversários venham, deixa que os filisteus venham, deixa que o inimigo venha, porque eu, Senhor, estou te garantindo que a vitória será tua. Se você permanecer nessa terra, significa que você confiou na minha palavra, e se você confiou na minha palavra, eu velo em a fazer cumpri-la. Fica nessa terra, fica nesse lugar, fica nessa terra, desfaz a tua mudança, desfaz a tua mala, desfaz os teus planos e permaneça na terra que eu vou te falar, porque hoje o Espírito Santo me usa como instrumento para a tua vida. Pastor, já saí da terra. Eu lembro e vou compartilhar algo contigo e finalizo agora a minha mensagem enquanto a gente vai ministrar uma canção para abençoar a sua vida. Um dia meu pastor, eu era obreiro, já diácono na igreja, de Nova Vida, e meu pastor me disciplinou. Ele me colocou no banco por um mês, por algumas coisas que eu discordei com ele no gabinete. Ele me exigiu obediência, e ele falou, por você ter discordado de mim, Alexandre, eu vou te colocar no banco durante um mês. E eu ficava na igreja, irmãos. Aquilo me doía, porque eu era atuante na igreja, eu estava na mesa de som, ajudava a acender luz, apagar luz. Aquilo me doía, mas eu resisti um mês. Mas durante um mês, eu fui falando comigo mesmo, quando terminar esse um mês de disciplina que Ele está me dando, eu já estava com tudo esquematizado na minha cabeça. Eu vou diante dele, vou dizer, agora pastor, eu estou saindo com a minha família da igreja. Já estava tudo arquitetado, e todos os cultos eu estava presente. Eu ficava lá atrás sentado, eu orava, eu buscava, mas eu estava com aquilo na mente. Já estava fechado aquilo no meu coração. Passado um mês, um belo domingo, o pastor me chama no gabinete dele e disse, Alexandre, parabéns, você cumpriu esse um mês. E eu cheguei diante dele e falei, pastor, já estou apto a voltar às minhas funções? Ele falou, está. Eu disse, então eu quero comunicar ao Senhor que hoje eu estou saindo da igreja com a minha família. E eu fui embora, entrei dentro do carro, levei a esposa, as crianças que eram nascidas naquele tempo, que depois vieram mais, e fomos para casa. E aquilo ficou me remoendo. Eu lembro, eu falei que foi um domingo, eu quero aqui corrigir, foi um culto de quarta-feira. E quando foi da sexta-feira, eu fui desenguiçar um carro em Petrópolis. E no meio do caminho eu liguei o rádio. E o rádio, o pastor que pregava em cima de Gênesis 26, versículo 2, parte final, permaneça na terra que eu te disser. E durante a ministração dele, eu disse, Deus, eu já saí da terra. E ele foi assim, parecia que era só eu e Deus dentro daquele carro. E ele foi usado por Deus para dizer, você que saiu da terra, volta para a terra, porque aquele que te colocou nessa terra, só Ele pode te tirar.
Volta para a posição, porque Deus hoje está colocando uma pedra em cima disso. No dia seguinte, no sábado, eu liguei para o meu pastor e disse: olha, pastor, eu ouvi uma mensagem assim, assim, assim. E ele: Alexandre, vem aqui para casa. Eu fui para a casa dele e chegou lá, eu expliquei tudo o que aconteceu. E eu disse: pastor, me perdoa, me coloca como membro, mas eu quero voltar para minha casa, que é a minha igreja. E ele disse: Alexandre, você vai voltar para a sua posição. Eu não tive coragem nem de contar para minha esposa que você havia tomado essa decisão, e hoje eu estou colocando uma pedra em cima dessa situação. Deus está dizendo para você: tem um caminho de volta para a tua vida. Tem um momento em que você precisa entender que às vezes retroceder faz parte de um avanço, de um impulso, de um lugar onde Deus vai te colocar. Ele está dizendo: fica nessa terra. Ele está dizendo: fica nessa terra. Ele está dizendo: fica nessa terra, porque vai ser nela que eu vou te abençoar. Você entendeu? Diga amém. E eu encerro para te perguntar: qual é o som que tem te influenciado nesses dias? O alarido dos inimigos que estão vindo para ocupar a tua terra? O som dos amigos que estão indo embora? Ou o som do céu? Ou aquilo que Deus hoje está falando contigo através da palavra? Pastor, o que Deus está falando comigo? Fica nessa terra. Fica nessa terra. O Espírito está falando com você: fica nessa terra. Fica nessa terra. Ser o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o poder em nossos corações. Já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som
pastor, eu tive, no início do ministério, eu tive uma proposta muito boa, de um pastor que queria me ajudar. E ele me fez uma proposta de aliança. A proposta era boa, não tinha uma má intenção na proposta. Estava difícil para que eu permanecesse sozinho. E ele foi falando comigo, o som foi sendo emitido, as palavras vinham, só que daqui a pouco é como se o Senhor fechasse o canal da terra e abrisse o canal do céu. Fechasse o canal da terra e abrisse o canal do céu. Eu estava de frente para ele, eu já não conseguia entender o que ele falava, porque o canal fechou, o som fechou. E aí Deus virou para mim e disse assim: você pode até aceitar, mas se você aceitar, você nunca saberá aonde eu posso te levar. Deus não virou para mim e disse assim: ó, não aceita. Deus não virou para mim e disse assim: ó, não faça. Ele disse o seguinte: você pode até aceitar, mas se você aceitar, você nunca saberá para onde eu posso te levar. Fica nessa terra, fica nessa família, fica nessa igreja, fica, fica, fica. Buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Você vai lembrar de algo. Rapaz, esse culto é igual domingo à noite, cara. Você vai lembrar de algo, pastor, de alguém que foi lá na igreja, um pastor, entregou uma revelação. Ele estava pregando, eu estava do lado embaixo, na igreja antiga, e ele disse assim: pastor, Deus me deu uma visão aqui. Aí eu, visão? Pede o Diego aí para mim, para pegar lá atrás uma peça que saiu lá do altar, uma peça. Ele sabe onde está. E aí, eu quero terminar desse jeito, mas rapaz, vocês talvez não tenham noção de como Deus está usando vocês hoje aqui. E aí, ele virou para mim e disse assim: pastor, tu está sentado aí, não sei se a pastora Deise vai lembrar disso, acredito que vá, mas Deus me deu uma visão estranha nesse altar. E eu fiquei tentando entender o que ele ia falar, porque tu fica preocupado com o que ele vai falar. O que ele está dizendo?
Ele falou assim: é granito, não é o chão. Falei: é granito. É granito. Aí ele virou e falou assim: Deus me dava uma visão aqui, pastor, desses granitos assim voando, ó. E ele falava assim, na igreja antiga que era aqui próximo, indo os granitos voando, pastor. Tem um outro lugar que Deus vai colocar vocês. Essas pedras, elas voavam, elas saíam desse chão. E eu fiquei imaginando o quão difícil seria pedras de granito que, uma vez que já foram coladas, serem agora retiradas sem ser quebradas, sem que pudessem ser quebradas. Vê aí para mim, por favor. Ou seja, como que ficaria essa situação dessas pedras saírem intactas, até que quem alugou lá o imóvel disse: pastor, tu não quer tentar tirar esses granitos, não? E eu virei para a pessoa e disse assim: é difícil, tirar sem quebrar é muito difícil. E ele falou: tente. Deixa eu falar para você, se você for embora, você não vai ter noção de onde Deus vai levar a terra do campo de lentilha, do lugar desfavorável que Deus te colocou para guerrear. Fica aí. Se Ele tiver que fazer, é Ele que vai fazer você ir. Se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Não, lá atrás, uma pedra inteira de granito lá atrás, por favor. É Ele que vai fazer, para a gente encerrar esse culto, em nome de Jesus, e te fazer entender o que eu estou falando. Tem aí? Já está aí? E as pedras saíram de lá, irmãos. E no mundo espiritual, eu quero te dizer que hoje Deus está te projetando. Sabe, pastor Du? Deus está te projetando hoje, te projetando, ó. Te projetando a lugares que você desconhecia, te elevando a lugares que você não entendia, a lugares que você não tinha noção que Ele fosse capaz de fazer ou de realizar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor da sua vida. Isso, vem RD, vem, mostra aqui, fecha aqui, ó. Exatamente isso. Era o granito da igreja antiga, do chão. Saíram inteiros. A visão se cumpriu. A visão se cumpriu. E Deus está dizendo para você aí que está me vendo agora: a visão vai se cumprir na tua vida. Deus está dizendo, Ele vai projetar você. Obrigado. Projetar você. Você entendeu? Diga amém. Vamos cantar mais um pedacinho dessa canção. Luz teu fogo, cante conosco. Buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Oh! Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Vem
nesse lugar. Vem tomar a direção, vem mostrar teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. Fica nessa terra. Vai embora não. Desfaça as malas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Em nome de Jesus. Aleluia.